Boa tarde, então, a todos. Nós iniciamos agora a reunião de avaliação do curso Diálogos em Produção Cultural. Eu sou André Vitter, falo em nome da área de formação aqui do Departamento Nacional, nomeada Núcleo de Formação Continuada do Departamento de Formação e Pesquisa. Ao meu lado, então, vocês já conhecem, Mariana. Os coordenadores de núcleo mais novos talvez não conheçam. Mariana, então, fala em nome do Departamento de Cultura. E, especificamente, Mariana é a pessoa que concebe e faz o trabalho conosco relacionado à produção cultural. Então, nós já estamos na 4ª edição, não é isso, Mário? A 4ª edição. E essa avaliação se reporta, então, à etapa videoconferência e etapa presencial realizada a videoconferência em 2016 e a presencial em janeiro desse ano. Então, a gente não gostaria de concentrar somente no presencial. A gente quer fazer uma conversa mais alargada com vocês, tá certo? Mariana, você quer comentar alguma coisa antes da gente começar a apresentação? Não, só dar um oi mesmo, né? Dizer que eu estou muito feliz por esse nosso reencontro hoje. E também reforçar o que o André falou, que não é só com relação ao presencial, mas no curso todo. E aí eu até desafio a gente pensar o curso desde a primeira edição, porque a gente sabe que tem participantes desde da primeira vez, né, que aconteceu o projeto, e acho que é sempre bom a gente fazer essa avaliação sempre à luz do que ele está construindo como história, o projeto, né, que isso com certeza vai impactar em como é que ele, no futuro dele, obviamente. Então, é só isso mesmo. Então, a gente já pode começar com a apresentação, né? A gente pensou numa apresentação, esse é o mapa de vista que a gente vai conversar depois. Pensou numa apresentação só para pontuar, para que vocês que estão aí dos núcleos, principalmente aqueles novos que chegaram agora esse ano, e aqueles que não participaram tão ativamente da etapa presencial porque não tiveram representantes presentes em Petrolina, para a gente dar uma rememorada, né? O que é então que a gente está falando? Bom, vamos lá. Retomando a conversa, a gente teve 8 encontros por videoconferência nos meses de novembro e dezembro. A nossa ação prevista inicialmente era para o mês de agosto, não era isso, Mari? Mas a gente teve alguns atrasos, algumas alterações de calendário. Por conta disso, a ação presencial, que seria ainda em 2016, acabou indo a janeiro de 2017, mas ela se reporta aos temas tratados em 2016. A nossa pauta de hoje começa com um pouco do perfil dos participantes, quem esteve conosco nessa jornada, então, a proposta de avaliação do resultado pedagógico das etapas de videoconferência e presencial, o que a gente propunha inicialmente, e aí eu deixo a palavra para que a Marina possa conduzir com vocês as proposições de continuidade da estratégia de formação, o que nós pretendemos então daqui para frente, tá certo? Então, as videoconferências, na verdade, a gente teve 8 encontros, eles duraram 2 meses, mas primordialmente o mês de novembro, a gente teve um total de 205 pessoas envolvidas, o que não quer dizer que 205 pessoas participaram ao longo de todos os encontros. A gente teve uma média de 108 profissionais, que mais ou menos foi isso que nós tivemos também como concluintes, pessoas que receberam certificados. Desse total normalmente inscrito, a gente teve 138. Mas os 138 inscritos não foram 108 concluintes. Isso quer dizer que 32% dos 138 inscritos foram quem concluiu. Então, a gente tem uma percepção de que, às vezes, é muito difícil que a pessoa que foi indicada pelo coordenador de cultura seja aquela também que conclui a ação. Então, a gente gostaria de pedir aos coordenadores de núcleo que, presentes nesse momento agora na avaliação, já comecem a sentar e conversar com os coordenadores de cultura para que as pessoas envolvidas na ação por videoconferência tenham a total ciência da duração e daquelas que são as etapas esperadas desse trabalho, né? Porque tem a etapa presencial, mas também agora esse ano a gente vai inaugurar uma jornada. Vou ter 2 presenciais esse ano. E uma rotina de estudo e de trabalho. A gente tem uma novidade para esse ano, como todo ano a gente vem com novidade. Então, assim, isso implica também uma percepção que se deu no presencial. A etapa presencial, então, ela foi composta por 23 representantes de 18 departamentos regionais. Nós tivemos 23 departamentos regionais frequentando a videoconferência, mas apenas 18 acabaram se envolvendo no presencial porque tiveram frequências mínimas que nós consideramos necessárias para que a discussão fosse aprofundada no presencial. E um total de 37 servidores, que aí inclui representantes da área de formação, nós, o DN, os 2 curadores do
projeto que vocês já conhecem, né? Que é a Ju e o Renato, e também os palestrantes. Então, nesses 37 estão todos eles envolvidos, mais os presentes lá em Petrolina, que não contam nos 37. Então, nós chegamos a um envolvimento em Petrolina de uns 55, um pouco mais, talvez. Desses frequentes, então, nos encontros presenciais e no encontro presencial e nos encontros por videoconferência, 2/3 são dos interiores. Então, a gente percebe, e aí é importante os coordenadores de cultura, em sintonia com os coordenadores de núcleo, perceberem quão relevante é que as unidades do interior tenham voz e tenham participação nessa ação. Esse, inclusive, para a gente aqui, é um dos grandes diferenciais desse projeto, né? Essa adesão, para nós, é muito significativa, porque é um fato, né? O interior está aderindo em peso. Então, a gente considera isso da maior importância e da construção de outras redes, né? Porque também na cultura a gente tem que a gente reconhece que muitas das ações que a gente faz são para quem está na sede, na maioria, ou para quem é curador de algum projeto. Então, ressaltar o quão importante para a gente é esse detalhe importantíssimo e um diferencial mesmo, essa adesão do interior, que até aproveito para agradecer. Bom, então, como temas de videoconferência, a gente teve gestão de equipamentos culturais, interface entre artes visuais e artes cênicas, performance, mapeamento cultural, mediação cultural e programação multilinguagens. Mas no presencial, nós optamos por focar em 2 temas, que foi o mapeamento cultural e a mediação cultural, invertidos. Primeiro começamos com mediação e terminamos com uma oficina de mapeamento. Então foram 2 oficinas, tá certo? Quais são os objetivos da gente chamar agora vocês para uma conversa maior, para continuar a conversa? A gente, de novo, vai dar uma iluminada e olhar o objetivo geral dessa ação, que é discutir e relacionar conceitos, ferramentas de produção de gestão cultural a partir do envolvimento das equipes do SESC, artistas locais e produtores, numa reflexão e alinhamento dos princípios e diretrizes da política cultural e dessa relação com a comunidade. Esse é um objetivão. E aí, o André vai falando e eu também vou recorrendo à nossa memória, né, de como é que foi. Em Petrolina foi muito interessante, porque esse envolvimento dos artistas, dos produtores locais, né, aconteceu em peso. Inclusive, eu queria chamar também a gente, né, a nossa lembrança, aquela conversa que a gente teve com com a cena local, como é que se dava a atuação do Sesc Petrolina, qual é o reconhecimento da classe com relação a ele, quais são as questões que estão envolvidas nessa atuação. E então, assim, acho que foi bem bacana, né? Foi um ganho bem grande que a gente teve, também pelo fato de estar incluído numa programação local, no Janeiro Tem Mais Artes. Acho que isso também teve um grande papel na nossa fruição, na nossa vivência de uma programação, de debater sobre ela, né? Não debater sobre um projeto que vamos fazer apenas, mas do que estamos vivenciando, né? Então, nesse ponto, eu acho que foi um objetivo super bem alcançado. Mesmo na etapa de videoconferências, quando a gente teve a presença da Marta Porto, ela trouxe para a gente muitos exemplos de espaços culturais, da gestão de espaços culturais, que falavam sobre esse encontro entre a instituição e a comunidade que produz cultura dentro e fora da instituição. Então, acho que a gente pode recuperar, se vocês quiserem voltar às aulas por videoconferência, é um recurso interessante para a gente recuperar antes de começar a próxima etapa. E também pegando isso, André, também foi muito bacana, por exemplo, se a gente pegar aquele exercício que o Felipe fez, né, com relação aos propósitos antes do projeto, no presencial. Pelo resultado, pelo que vocês criaram e fizeram, né, com proposta, já tem uma grande reverberação também do que a Marta falou, porque tem muitos projetos que pensam periferias, que pensam descentralização, que pensam cultura popular a partir de um outro viés, como, por exemplo, outra aqui que quer aproximar a comunidade do Minha Casa Minha Vida, do SESC. Então, dá para ver bem claramente como essa rede foi se tecendo, como é que uma aula foi realmente encostando, né, na outra. Isso foi bem interessante. Acho que, assim, da partir então desse objetivo geral, que é um grande guarda-chuva, a gente começa a olhar os específicos, né?
Debater aspectos do processo de gestão e produção contemporânea no âmbito das artes cênicas e artes visuais, reafirmando diretrizes e princípios expressos na política institucional. Isso a gente acabou fazendo, não só nas videoconferências, mas também no presencial. A gente falou sobre o que é a gestão, né, trouxe essa discussão sobre espaços físicos, trouxe a discussão sobre mediação e sobre mapeamento. E finalizou com a programação multilinguagens. Então, a gente trabalhou esse primeiro tema. A partir de agora, a gente gostaria que vocês se atentassem para os objetivos específicos, que a gente vai abrir um espaço para vocês comentarem o quanto vocês acham que a gente conseguiu, enquanto coletivo, alcançar esses objetivos, né? O segundo deles é analisar procedimentos metodológicos de planejamento, formatação e execução de projetos culturais, de curta duração, com mediação pela equipe de cultura do Departamento Nacional e os assessores que conduziram, então, as videoconferências, além dos curadores. A gente também percebeu que isso foi uma questão discutida mais no presencial, né? E aí vocês podem, aqueles que só participaram das videoconferências, também colocarem as suas questões com relação a quanto isso foi avançado num âmbito de discussão maior, né? Compartilhar estratégias de boas práticas de relacionamento com artistas, produtores da comunidade que têm interesse em parceria com o SESC. Isso a gente fez muito no presencial, não foi, Mari? E eu acho que cabe a gente pensar em como fazer isso na próxima videoconferência, convidando esses artistas a virem também às salas, né? A gente sabe que é difícil, os horários, os locais, mas é uma forma da gente trabalhar isso em discussão maior e depois aprofundar no menor. Exatamente. E esse é um tema, eu acho que essa é uma questão muito importante para esse nosso momento muito, muito cinza, né, na cultura, em que não há nenhuma perspectiva, seja de editais ou de qualquer outro apoio. E também eu venho percebendo também que essa relação artista-instituição anda muito desgastada, né? Não é o artista indo lá entregar o projeto, né, trabalhando por projetos, porque os editais também fizeram isso com os artistas, né? Tá todo mundo pensando por projeto, o espetáculo que eu quero apresentar, a exposição que eu quero fazer, e poucos artistas, e aí volta a importância de vocês do interior estarem, eu sinto que os artistas do interior estão propondo muito mais contextos, para além do seu próprio trabalho artístico, mas para mobilizar mesmo a sua cidade, né, do que nas capitais. Nas capitais está todo mundo assim, meio desesperado, porque está cheio, com um grande repertório de trabalho para apresentar e não tem por onde escoar. Então, acho que essa relação, voltando, né, estou batendo bem nessa tecla, porque eu acho que é um desafio também a gente pensar, né, que outra forma de lidar com esse público, com esse artista que a gente pode construir, para sair desse desgaste de venda, de compra e venda de projeto, né? Eu acho que esse eu já estou meio que adiantando o que a gente está pensando em fazer na próxima edição. Bom, além disso, a gente teve, né, a oportunidade de fomentar o trabalho em equipe. Talvez essa seja a questão que a gente menos trabalhou de forma intensa, tanto na videoconferência quanto no presencial. A gente não teve muito espaço para um a posteriori. Quer dizer, consolidar a nossa rede de trabalho, que é uma rede que se dá tanto virtualmente lá no nosso WhatsApp, quanto também nas relações que se dão pessoais, né, de contato. A gente espera, então, que 2017 seja um ano que a gente possa fomentar e fortalecer essas redes de cultura que ligam interior e capital, mas que ligam interiores e interiores, capitais e interiores, e compõem assim uma coisa maior que um Estado. A gente conversou muito sobre isso lá, que muitas vezes você está fronteiriço, como Juazeiro e Petrolina, e a Bahia e Pernambuco não tem muito espaço de conversa, porque cada um tem o seu coordenador, e pela estrutura hierárquica do SESC isso é fortalecido, né? Exatamente. Então, ressaltar isso, né? Nós aqui do DENIS somos disparadores, né? A gente sai cutucando. E é muito importante também que cada regional se empodere e dê continuidade a essas relações, né? A gente já vê algumas relações continuando, como, por exemplo, esse ano, 20 anos do Palco Giratório, estamos tendo seminários, né, sobre o projeto em vários lugares do Brasil, e eu já estou vendo Marta Porto em alguns seminários, Felipe Arruda convidado para outros seminários, e isso é super legal, assim, fiquei bem feliz quando eu vi, porque é uma forma de dilatar esse encontro, de você
né, dar uma continuidade àquela ideia que foi fomentada nesse curso. Então, isso é super bacana. Outra coisa interessante que aconteceu foi o Samuel, né, do DF, criou um grupinho Mostra Sertão. Acho que eu nem te contei isso, André. Contar agora. Mostra Sertão, que é uma proposta de mostra que gostaria de fazer lá, em Taguatinga, e convidando grupos, né, do Sertão, o grupo de dança do Sesc Petrolina, os grupos do Pernambuco, enfim, para compor essa programação. E aí, só nesse grupinho, já tivemos um grande debate sobre essas questões também, né, do grupo do Sesc, como é que não é, como é que ele faz para viajar, em qual é o lugar dele nessa programação. Enfim, foi super legal. Então, isso para a gente aqui é bem importante e motivador, porque te vê que realmente o que a gente está fazendo, né, o que a gente está propondo, está reverberando no cotidiano de vocês, que é o grande objetivo desse trabalho. A gente fica aqui na animação digital, né, como a Larissa falou, me ensinou esse conceito, eu estou usando muito, que é exatamente para vocês poderem ter ferramentas e apoio nosso também, para modificar, criar, para que tudo isso também realmente subverta o espaço do curso, né, e reverbere mesmo o cotidiano de vocês. Uma coisa que a gente pode destacar nesses dois objetivos o primeiro, ele ficou muito materializado na composição daquelas intenções de projeto que foi o final da oficina da mediação. O Felipe tratou muito disso de uma forma muito objetiva. Ele conseguiu sintetizar um produto físico, inclusive, que depois a gente vai disparar para vocês agora como um resultado dessa RT, para que vocês tenham isso à mão. Agora, o de baixo, ele muito a nossa intenção com o nosso mapa. O nosso mapa cultural do SESC, ele tem essa intenção de integrar as equipes e fomentar esse trabalho integrado. Então, a gente gostaria de retomar com vocês hoje a conversa sobre, e aí, como é que vai ficar esse mapa, né? Mas antes da gente aquecer essa conversa, vamos seguir aqui nos resultados esperados, que também são alvo dessa avaliação. Bom, então, os resultados esperados são favorecer a compreensão dos princípios que norteiam a ação social da entidade no âmbito do programa, sobretudo na elaboração e realização das programações para unidades operacionais em artes cênicas e artes visuais. Então, exatamente, esse caso do Samuel que eu acabei de contar está exatamente enquadrado dentro disso, né? E aí, lembrando também que nessa nossa última edição, a gente teve esse objetivo, né, de trabalhar artes cênicas e artes visuais, e como elas se encontram, né, quais se borram. Então, foi também por isso muito bacana a gente poder estar dentro de uma programação, né, com técnicos, né, como o pessoal de Petrolina, que lida de uma maneira muito híbrida, de forma super orgânica, com todas as linguagens. Para esse ano, a gente, por enquanto, ainda não está pensando nessa especificidade, né, de trabalhar duas áreas, ainda é algo que a gente está construindo. E também, né, nos digam vocês o que vocês acham, então, quais são as sugestões para o próximo ano. Para o próximo ano não, né? Para a próxima edição, que já é esse ano. Outro resultado esperado pela gente é o emprego de formatos e conteúdos que privilegiam o alcance dos objetivos socioeducativos do fazer cultural institucional, com atenção aos parâmetros de ação institucional para realizações que envolvem a mediação cultural, observando as diretrizes existentes na política cultural do SESC. Então, sempre tudo atrelado aos documentos que a gente possui, né? Que são os nossos norteadores e que são também a grande ferramenta que a gente tem na mão para poder efetivar aquilo que a gente pretende, né? A gente tem o maior cuidado aqui de sempre colocar textos abertos, que não fechem, que não engessem, ao contrário, que possibilitem que vocês realizem aquilo que vocês desejam, tendo o apoio, né, de um documento institucional. Então, isso aqui também, tudo que a gente planeja nesse curso, é que isso esteja sempre alinhado com os nossos documentos e também como a gente pode expandir também o que está, né, escrito ali.
a integração das ações em cultura em todas as unidades, a partir da proposta de uma ferramenta de mapeamento das ações e espaços culturais e da discussão das implicações desta ferramenta nos processos de trabalho e esforços de comunicação e construção da memória. Então, eu acho que eu já vou aproveitar e falar um pouco mais aqui sobre essa nossa questão do mapa, só para dar uma pincelada para vocês no que a gente está pensando. O tema do mapeamento, né, vocês mesmos sinalizaram, e mesmo a instituição em várias áreas, tem sido uma tônica, realmente. Eu e o André, agora, esse ano, ao longo desse ano, a gente está participando de um grupo de estudos lá no SESC São Paulo, né, do Centro de Pesquisa e Informação, que tem a ver com o mapeamento e a construção de outras institucionalidades também. Então, inclusive nesse curso, nesse grupo de estudos, nós iremos produzir um texto no final e eu tenho a proposta do meu texto ser sobre essa nossa experiência coletiva com o mapa, que a gente vai continuar experimentando. Então, nesse ponto, o mapa nosso exercício, né, é fazer com que ele continue sendo essa nossa interlocução, esse nosso espaço de troca, em que a gente possa ir sabendo o que o outro está fazendo, para além do WhatsApp também, né? Então, a nossa proposta é que a gente continue alimentando esse mapa, depois a gente vai dizer para vocês direitinho como, e a perspectiva de a gente, até a próxima edição, que vai ser em setembro, a gente continuar se encontrando, fazendo reuniões técnicas, para ir experienciando juntos esse processo. Então, no final, a gente vai dar detalhes sobre isso. Então, acho que esse resultado esperado também está aqui, né? O nosso mapa já tem vários pontinhos, já foi super cumprido, e a nossa intenção, então, é a gente ir aprofundando esse uso, porque o mapeamento é um tema que nós iremos voltar na próxima edição. É uma proposta que a gente faz para vocês e que a gente continue, né, como a gente já vem fazendo isso. É uma prática já da gente perceber temas que precisam de maior trabalho, de maior aprofundamento e retornar com o tema. Então, a gente está com a intenção de voltar com o mapeamento a partir de outra ótica, né, a partir do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, que é o famoso SNIC, né? Então, depois de a gente passar por essa experiência de construir nosso próprio mapa, né? Então, a gente vai começar a olhar em termos de Brasil, como é que ele está funcionando. Que ainda é de uma maneira um pouco controversa, por isso que a gente também decidiu não pegar ele nesse momento do nosso curso, mas agora, depois que a gente já está, né, construindo o nosso, talvez a gente possa, então, voltar a essa discussão e ver, né, como é que a gente pode contribuir com ela. Ao longo desse ano de 2017, a gente pretende discutir uma coisa que foi a conclusão da nossa oficina, né? A oficina que a Larissa deu, ela acabou muito apertada em horário. Ela deveria ter sido mais extensa, se é uma coisa que a gente possa avaliar agora, né? E aprofundar mais a questão da taxonomia. Como inserir as informações de uma forma padrão, em campos padrão, e da ontologia. Para que serve o nosso mapa? Para que vai nos servir construir um mapa? E que tipo de informações nós vamos extrair desse mapa? Então, esse segundo passo é um processo que nós também estamos nos debruçando aqui, que esse seminário que a gente faz tem esse objetivo também de um amadurecimento, e a gente quer convidar vocês a aprofundar também esse amadurecimento de uma forma coletiva, antes da gente começar a videoconferência de 2017. Já foi. A atuação integrada junto a gestores e equipes de cultura, entremeando ações de formação e construção de uma ferramenta integrada de mapeamento das ações que possam estabelecer maior intercâmbio e visibilidade das programações, em âmbito regional, na relação sede, interiores e nacional. Então, como eu já falei, a gente continua com esse resultado alcançado, mas ainda que reclama uma continuidade, né? Um desdobramento. Não paramos por aqui. A gente ainda, mesmo nesse grupo que eu falei que a gente está integrando lá em São Paulo, ainda está muito latente essas discussões, né? Então, a gente acha que é bacana a gente manter acesa aqui essa nossa discussão.
E agora é o momento em que a gente passa a bola para vocês, né? Para a gente continuar essa conversa. Então, a gente aguarda os comentários de vocês com relação aos pontos de atenção observados na avaliação da turma, com recomendações para reformulação e aprimoramento. Então, a gente já tem algumas pistas, né, de como é que algumas coisas poderiam ter acontecido, como, por exemplo, o mapeamento, ainda mais porque é uma oficina que requer softwares e uma questão tecnológica que leva realmente mais um tempo. Então, ficou realmente apertado. Acredito que foi bem cansativo para vocês. A gente também sentiu isso. Então, essa já seria uma primeira avaliação, né, da gente. Alcance dos objetivos específicos citados, né, nesse documento, esse estudo que a gente acabou de apresentar, e demandas específicas percebidas ou reivindicadas pelo grupo para as próximas etapas, que é super importante, né? Porque vocês sabem que tudo que a gente faz nesse projeto tem a ver com o retorno de vocês. Por isso que é super importante agora, neste momento, vocês sinalizarem para a gente feedbacks e sugestões. Inclusive, a gente sente que a própria videoconferência foi um momento que isso foi tão pouco trabalhado, essa questão técnica da inclusão no mapa, que seria necessário a gente ter um aprofundamento, inclusive, dessa técnica que, se no presencial já foi difícil de aprender e colocar em prática, para quem só teve um momento de videoconferência, ficou muito mais superficial. Então, a gente quer agora, inclusive, contar com esses que estiveram conosco presencialmente, para que a gente trabalhe em rede a construção desse conhecimento com todos. Quer dizer, todas as equipes de cultura vão, em alguma instância, de alguma forma, participar da construção do mapa, entender como se faz isso e realizar isso. Então, é o nosso desafio para 2017, tá certo? Mari, você quer voltar ao mapa para dar uma olhada e comentar um pouco? Porque daqui para frente acho que é eles falarem e abrir esse espaço para vocês, né? Bom, Diego, vocês que estão aí, se puderem dar um suporte, ver se tem alguém já solicitando comentários no chat, porque a gente aqui não tem visualização, né? Pode minimizar esse mapa à vista, depois a gente abre. Bom, por enquanto vocês só colocaram presenças, né? A gente queria que vocês ou solicitassem a colaboração por vídeo, chat, ou então, enfim, vocês postem para a gente. Aproveitem que a gente está aqui, né? A Mari tem mais algumas considerações, então a gente vai passar a palavra para ela, enquanto vocês formulam as questões ou considerações de vocês, tá certo? Bom, gente, então, enquanto vocês estão aí organizando as ideias, né, eu vou contar um pouco, então, o que está passando para o próximo. E aí, se vocês não derem nenhum feedback, né, a gente faz do jeito que a gente quer. Tô aqui esperando o retorno de vocês. Então, assim, a nossa primeira novidade, né, que o André também já falou um pouco no início, é esse nosso desejo de manter o nosso contato como um grupo de estudos, né? Então, a nossa proposta é que todo mês a gente tenha uma reunião técnica como essa, para a gente se encontrar, conversar sobre como é que está sendo o processo de alimentar o mapa, quais são as dificuldades, as propostas,
ou a gente pode propor também um texto para ser lido, que tem a ver, enfim, a gente acredita que assim a gente vai conseguir driblar um pouco mais as demandas do dia a dia, né? Porque a gente sabe que a gente volta para o nosso computador e fica muito difícil reacessar, né, toda a experiência e tal. Então, a nossa proposta é que a gente, até setembro, que é quando começa a próxima edição, tenha um encontro por mês para poder a gente ir construindo juntos esse mapa. E por quê, né? Mais uma vez eu vou falar por que a gente está percebendo a importância de continuar nesse mapa. Primeiro, porque, como eu disse, eu gostaria de fazer um texto, um artigo, até mesmo colaborativo com vocês, para entregar no final desse nosso grupo de estudos. Eu acho que o meu grande interesse é contar para esse grupo como é que está sendo a nossa experiência, né? Desde a formação dessa nova rede que a gente tem aqui, né, com os interiores e todos vocês desse projeto, que é uma outra rede que se cria, né? Até essa nossa experiência mesmo em lidar com o mapa. Mesmo que no final a gente, olha, é muito difícil, a gente tem que lidar com essa tecnologia, a gente tem que alimentar, enfim, qual é a nossa proposta, então, né, para continuar esse debate? E aí, falando nisso, o Léo Germani, que era do Instituto TIM, e ele pesquisa isso, contando para ele a nossa experiência lá em São Paulo, ele ficou com um desejo de ver o nosso mapa. Então, eu achei isso bem bacana, porque é um sinal, né, que então, acho que a gente está no caminho certo em continuar exercitando. E, claro, sempre numa dimensão de exercício ainda, né, porque a gente está numa atividade formativa. Então, eu e o André, a gente queria propor a vocês o que a gente terminou meio correndo lá em Petrolina, no final do workshop da Larissa. Então, para a gente definir, então, o que é que vai entrar nesse mapa, né? Que é a taxonomia, como ele falou. Então, seria onde, né, que já está lá, cada um já georreferenciou o seu local no mapa, onde, com o endereço, o horário de funcionamento, né, e o responsável pelos dados, que também foi um ponto que a Larissa frisou, que é super importante. Então, isso já está lá, né? Para a gente criar a nossa tag lá, isso já está lá. E outras 3 propostas que a gente tem de mapeamento nesse local é colocar a programação, né, do local, os projetos e os artistas. De repente, eu até inverteria primeiro os projetos, depois os artistas e a programação. Para a gente poder ir vendo o que cada um está fazendo, com quem está trabalhando, aquela proposta inicial de ser realmente interno, nesse primeiro momento, um objetivo da gente que é do SESC, poder conhecer o projeto dos outros, né? Ou então, eu quero fazer um evento literário, mas não sei quem eu posso convidar. Aí, ao acessar a programação do meu colega, né, no nosso mapa, a gente pode ter mais ideias, aí ligar para o colega e conversar. Então, ainda é nesse escopo que a gente está falando. Então, são esses quatro elementos que a gente gostaria, então, que vocês pensassem, se sim, se não, e fossem reunindo informações sobre eles, né? Que é onde, o que seria quais projetos, né? Com quem, que são os artistas, né? E o que isso vai fazer, qual a programação que isso vai formar. Então, para esse primeiro momento, a gente pede só para vocês. Não vamos ainda, né, obrigar a colocar no mapa, porque a gente sabe que todos nós temos que reativar a nossa memória de como lidar com esse mapa. Pelo que eu vi aqui, eu não vi uma novidade, eu acho que ninguém mais colocou algum elemento. Então, é só organizar essas informações e juntos, na próxima reunião aqui, a gente vai experimentar à distância fazer isso, né? Mais uma inovação. Eu acho que está tendo umas perguntas aqui que está sobre isso. Mari. Tá. Bom, agora vamos às questões pessoais. Eu vou sair de férias em junho, graças a Deus. Então a gente vai marcar essa reunião provavelmente finalzinho de junho, que é para eu ter tempo de sentar com o Mari e a gente pensar com vocês com calma
como estruturar isso. Mas o ideal é, aquele que já tem coordenador de núcleo nesse momento assistindo a nossa reunião, a próxima reunião técnica, que ainda vai ser marcada, terá que ter um computador com acesso à internet, de forma que o participante presente na sala, principalmente da sede, possa acompanhar os procedimentos que vão ser dados por videoconferência. Então, ele vai fazer aquilo que a gente vai estar discutindo e conversando, ele vai executar, não num ambiente teste, mas vai executar no ambiente real e vai alterar o mapa de vista, né, que é esse mapa que a gente usa hoje como base, como software base para o mapa cultural do SESC, tá certo? Então, esse vai ser o procedimento a ser feito na próxima reunião. Quando? A gente vai definir com vocês, mas dá tempo de vocês se organizarem para ter um notebook com a internet em cada sala da sede, para que isso seja realizado. E a gente vai passar o link para vocês ao final do encontro de hoje. Quais são os produtos do encontro de hoje? É entregar para vocês esse compêndio com as 18 intenções de projeto, o link do mapa cultural do SESC para quem ainda não tem ou não lembra, e passar para vocês também a estrutura dessa apresentação, de forma que vocês possam, a posteriori, se quiserem, comentar as intenções, os objetivos e aquilo que tem como resultado esperado, para que a gente possa ter um relatório conjunto, construído com vocês também, sobre aquilo que são as impressões da gente sobre a oficina realizada em caráter presencial e por videoconferência. Bom, então, minha assessora aqui, André, acho que eu achei aqui já algumas considerações. Então, uma delas é de Uruguaiana. Eita! Vou chamar aqui a ajuda dos universitários. Mas tem algumas anteriores ainda. Só um pouquinho, gente, que o André está aqui numa dupla função. Ah, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, SESC Uruguaiana, acredito que com esse incremento... Ah, eu não sei lidar com isso não, André. Lê você. Muda tudo. Peraí, mãe. Vai lá, pode ir agora. Eu vou segurar aqui. Mas aí não vai mudar? Não, pode ir. Vamos lá, gente, de novo. Então, Uruguaiana, que eu acho que é Fabrício, né, Fabrício? Olá. Acredito que com este incremento de informação no mapa, de forma organizada, auxiliará no desenvolvimento desta ação. É exatamente isso que a gente está pretendendo. E aí, continuando, né, a Marta Porto esteve aí com vocês na sexta-feira passada e foi incrível. E um colega relatou assim: agradecida por esta oportunidade de movimentar, oxigenar a caixola e a partir daí modelar nossa programação com um olhar ainda mais afiado. Então, que bom que ela teve aí, eu vi lá na foto, fiquei super feliz, né, ficamos, e ela continue, isso só fermenta, né, ainda mais o trabalho de multiplicação que cada um de vocês que tem nesse projeto também viabiliza, né, quando o oficineiro volta e vocês promovem esses desdobramentos. Aqui, SESC Sobral, socorro. Mais informações de como fazer esse mapeamento na plataforma. Então, essa é a nossa ideia do nosso próximo encontro, tá, gente? Vocês voltarem a reunir as informações que nem a gente fez antes do presencial, né? Vocês voltam a reunir essas informações que vocês querem colocar e aí juntos a gente vai na próxima reunião técnica exercitar isso aqui. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Porque tem até uma questão que eu acho que foi a Lisiane, né, que já colocou aqui. Penso que devemos atuar como multiplicadores de estação em nossos DRs, com o auxílio de mais colaboradores para realizar um mapeamento de uma forma mais efetiva. Então, Lisiane, uma primeira etapa de multiplicação seria multiplicar para o nosso colega que não foi no presencial, né? Por exemplo, Amazonas, né? Esse ano o Zeude foi, mas a Jennifer também faz parte do projeto. E ela foi no presencial no ano passado, só não foi
nesse último. Então, o Zeu já voltar para Amazonas já multiplica para Jennifer, né? Eu acho que esse é um primeiro desafio que a gente tem, multiplicar para quem está com a gente, perto da gente, trabalhando junto, né? Porque também, senão a gente vai ficar com uma expectativa de já que toda a unidade já lide com ele, é um passo importante, mas a gente mesmo ainda está se reavendo de novo com essa ferramenta, né? Então, eu acho que uma primeira tentativa é o colega do lado da minha mesa do lado, né? Quem está na minha sala e como é que eu posso ajudá-los, né? Então, aproveitem e já convoquem eles também para a próxima reunião técnica, né? O importante eu entendi que a Lisiane tem a preocupação, uma vez que ela está no interior, de ter uma comunicação oficial, inclusive com a sua sede, né? Então, que o coordenador que está lá na sede saiba dessa intenção e seja manifestado de uma forma oficial. Então, a gente vai percorrer esse caminho, encaminhando uma correspondência oficial que possibilite que haja, então, uma formalização da nossa intenção enquanto desdobramento da oficina, e a proposta de que a gente comece um trabalho mais profundo com Pernambuco, como foi falado no final da oficina, uma vez que tenha sido lá a sede presencial, e a gente vai contar com essa participação da coordenação de cultura e da coordenação de função que existe lá em Pernambuco. Então, nós já temos até um alinhamento, foi feita uma visita posterior à oficina pensando sobre isso, e agora é o momento da gente colocar esse bloco na rua. Tá? Exatamente, André. Então, super importante, Lisiane, essa sua colocação. Eu até quero aproveitar para informar para vocês, por isso que eu até acredito já que a grande parte dos DRs já estão cientes, né, talvez não desse nosso desdobramento que a gente está trazendo para vocês hoje, porque está tudo muito fresco, e exatamente por isso que a gente está aqui hoje, para ouvir também as considerações de vocês, né? Mas esse nosso projeto foi percebido como um projeto que pode ser um piloto, que pode exemplificar de uma maneira bem interessante o que está sendo desenvolvido no Plano Nacional de Formação, né? E foi, inclusive, apresentado na reunião de diretores. Não sei se isso aconteceu, mas a Márcia me falou que pediu permissão para usar nossa foto no Rio, São Francisco, como um exemplo de novas tecnologias de encontro, né? Novas perspectivas. Quer dizer, novas não, né, gente? Outras, né? Porque não é nada novo isso, a gente está sempre, né, em relação, né, ao ser humano, mas talvez numa instituição como a nossa, seja um momento, uma imagem bem significativa, né, da gente. Eu lembro muito desse momento, todo mundo no Rio São Francisco, mas a grande parte estava em pé conversando, ou seja, pequenas reuniões acontecendo ali dentro, né? Então, esse projeto já foi visto já tem esse olhar, né, sobre ele, sobre um projeto que está fomentando o plano de formação. Então, acredito que nesse sentido não vai ser tarefa difícil para a gente poder mobilizar os superiores para compreenderem o que está acontecendo. E agora, talvez uma tarefa importante seja a gente articular entre nós, que estamos aqui, nesse momento, sentados nessa avaliação, como é que aqueles que não participaram do presencial vão ter a oportunidade de entrar nessa rede, de compreender as técnicas necessárias para postar também no mapa. Então, a nossa discussão na próxima reunião técnica vai lidar exatamente com isso. Estratégias não só para nós retomarmos a tecnologia de como incluir esses dados no mapa, mas como iremos facilitar, mediar essa compreensão para os outros, né, que foi o que a Lisiane tratou aqui. É a oficialização desse papel, os caminhos para fazer isso e as orientações, talvez um pouco de material. Uma ideia nossa é criar um tutorial que facilite o trabalho de vocês. Continuando aqui então, Santo Antônio, Thaís, né, Thaís? A experiência de construção do mapa não foi muito produtiva na etapa presencial. Ainda precisamos aprimorá-lo e, com as demandas do dia a dia, acabamos não retornando à plataforma. Mas é uma iniciativa muito boa e, com certeza, facilitará o trabalho do SESC, mas fortalecerá a cadeia produtiva. Então, Thaís, exatamente por isso que a gente quer voltar à nossa reunião técnica específica para a gente continuar esse nosso mapa, né? Como a gente também já percebeu, né? Já falou aqui, não foi muito produtiva, porque a gente percebe que acabou se perdendo, não perdendo, mas usando muito tempo para questões muito técnicas, né? Como, por exemplo, aquele editor de imagem, né?
A gente acha que nem precisaria aquilo ter aparecido, né? E também foi uma coisa que ela resolveu, achou interessante, então vamos lá. Mas acho que ficou muito para 2 dias. Essas questões técnicas acabaram ganhando mais relevo do que a própria construção do mapa, né? Então, foi uma questão de carga horária, que foi pouca, né? E para um assunto muito denso, né? Que exige mesmo, porque a gente não tem familiaridade, né? Com esse suporte. Então, é exatamente por aí que a gente quer continuar indo, experimentando, e aí a gente vai, então, na nossa próxima reunião, se debruçar sobre isso, tá? Vamos lá, Janaína. Olá, Janaína. Após o retorno do encontro presencial, o Sesc Minas fez vários lançamentos. Vocês conseguem visualizar os lançamentos? Eu não consegui ver quando eu entrei a última vez, mas a gente pode aproveitar e já ver. Aqui. Ó, Janaína, aproveita e já dá uma olhadinha aí se são esses mesmo. Ponto de cultura. Tem outro atrás, né? Casa de cultura. Acho que estão mais aqui embaixo. Fundação. Paracatu. Bom, são esses, né? Acho que estão aqui sim. A roda de conversa, Sesc Patos de Minas. Maravilha. Não, acho que são esses, né? Acho que eles estão aqui, sim. Que bom, fizeram o dever de casa. Parabéns. Se não estiver aparecendo, depois fala pra gente, tá? Mas, pelo visto, eu acho que são esses mesmo. Onde é que... Como é que eu volto lá agora? Aqui, né? Não, para o chat. Pronto. Então, vamos continuar. Acho que continua sendo Janaína, né? Acredito ser um desafio manter a plataforma viva em constante atualização. Assim, gente, quem puder entrar com vídeo para falar com a gente é mais interessante, né? Então não fiquem com vergonha, não. Todo mundo já se conhece. Estou aqui lendo, mas é sempre melhor quando a gente pode ver vocês do outro lado. Matar a saudade também, né? Vai ser, sim, um desafio. E aí eu quero até voltar a atenção de vocês, até para entrar já aqui em Amazonas, né? Eu, de Jennifer. Haveria a possibilidade de ser uma alimentação colaborativa, onde os grupos colocariam as informações. Essa alimentação colaborativa é um intuito, mas é importante também a gente pensar que a gente está aqui no âmbito, como eu falei, formativo, de experimentar. Né? Então, eu acho que nesse momento já abrir para artistas colocarem pode ser pouco prematuro, porque a gente também ainda está pesquisando como lidar com isso. Né? A gente vai ter mais umas aulas na próxima edição que vai continuar esse assunto, e aí eu acredito que ao abordar o sistema nacional, vai ficar mais claro para a gente, então, em que âmbito os artistas vão colaborar. Se é nesse nosso ou se é nesse outro do Sistema Nacional. Que eu acredito que é isso, né? Também a gente pode... Eu acho que fica complicado um mapa muito cheio de coisas, a gente vai ficar perdido dentro dele. Então, é muito importante que a gente tenha bem certinho qual é a taxonomia, a ontologia dele, para a gente não ficar com um monte de informação, mas que também não vão servir. Então, essa questão dos artistas alimentarem, eu acho que é uma questão que a gente pode guardar na manga um pouco mais, né, André? Quer falar alguma coisa? Uma coisa que a gente tem visto no grupo de estudo o mapa ele tem camadas. Então, por que a gente não vai inserir agora grande quantidade de informações? A gente ainda vai definir para que nos serve o mapa, e aí, a partir dessa definição, que é uma definição coletiva, que na verdade nós não tivemos muito tempo para fazer isso no presencial, e também eu acho que o ideal é fazer isso aqui, para ampliar a discussão, mesmo para aqueles que não puderem estar no presencial. A ideia é que criar camadas. Então, é como você, quando usa um mapa do Google, né, um Google Maps, que você pode pedir demandas e criar camadas de apresentação de dados. O mapa é riquíssimo, mas você evidencia aquilo que te interessa. Então, o que o SNCC faz é isso, ele
possibilita que você selecione. Eu quero cruzar dados do IBGE sobre índice de renda per capita com número de salas de cinema. E ele permite você cruzar esses dados a partir do SNCC, do mapa de informações culturais. Então você consegue juntar indicadores e informações reais, né, da sociedade brasileira com as informações culturais. Talvez esse seja um destino, mas é um destino que a gente tem que conversar coletivamente. Então agora, restringir o número de dados, mas criar dados que sejam confiáveis e atualizados, seja o principal trabalho, a principal tarefa, né, para compreender a tecnologia e ter uso. Então, assim, nos parece até o momento que é mais interessante, talvez mais produtivo, fazer com que ele seja um mapa do SESC, né, alimentado por nós. E aí, depois a gente vai vendo para onde que ele vai caminhando, né, e qual o suporte ideal seria esse de inclusão dos artistas. É outra discussão, tá, gente? Assim, ó, vão anotando aí, porque são tudo que a gente quer discutir com vocês. Sesc Amapá, olá, boa tarde a todos. Olá, Vânia, tudo bem? Infelizmente não participei do encontro, mas pelo que estou acompanhando, o encontro foi muito produtivo. Pergunto como faço para participar e obter mais informações. Bom, já está aqui, né? Já está participando. A gente pode, como a gente não teve ninguém da Amapá, então não tem ainda um multiplicador aí, né? Mas eu e o André, a gente pode conversar com você, a gente se liga, se fala, ou por e-mail, e pode te dar algumas pistas de como é que o grupo está caminhando. E aí já reitero, então, também o convite para você estar nas próximas reuniões técnicas com a gente, que aí sim você vai conseguir acompanhar com mais calma o que aconteceu, e também assistir às aulas pelos links, né, que a gente também pode te enviar, para você ter uma ideia também de como é que isso se deu. Bom, com relação à data, né, eu acho que Socorro está perguntando com relação à data da nossa reunião técnica de junho, a gente vai informar, tá? Porque a gente tem que ver aqui a agenda, ver qual é a data que tem livre, e aí assim que acabar hoje, nós já vamos marcar essas datas e enviar para vocês. Também tem essa questão de socialização, que a Elisiane destacou, né? Se a gente vai querer que vocês trabalhem como multiplicadores, e provavelmente isso vai também correr em tempo de trabalho, a gente vai precisar oficializar isso junto à Conexões de Cultura, solicitando que vocês tenham esse tempo e essa dedicação e se envolvam no projeto. Que acaba sendo um desdobramento da oficina, mas é um projeto. Então, olha... Exatamente. Boa tarde a todas, Pernambuco boa tarde a todos. Está pedindo a vez. E aí? Veremos trabalho, carinhas. Esse trabalho foi tão importante que o ano passado Pois é. Sim, pode falar. Não sei se eu vou meio que chover uma olhada, mas primeiro tentar afirmar a importância desse projeto. Esse projeto ele é diferenciado e é preciso que nas unidades, nos regionais, ele seja visto como um projeto diferenciado, porque ele é continuado, ele tem uma perspectiva de aprofundamento e requer, de fato, uma fidelização dos participantes. Então, uma das questões que para mim é fundamental esse ano aqui em Pernambuco é essa fidelização, né? É tentar fazer com que todos os que participaram nos anos anteriores estejam presentes em todas as aulas e também conquistar novos participantes, porque esse é um projeto, é uma ação formativa e estruturadora. Eu sei que eu posso estar chovendo molhado, dizendo isso agora, mas esse é um projeto estruturador. Então, ele é importante para todas as pessoas que lidam com a questão da cultura no SESC, independente se vai estar presente ou não na aula presencial, no encontro presencial. Então, se a gente entender o caráter estruturador desse projeto e a gente desenvolver esforços para que as pessoas acompanhem todos os encontros
vai ser um avanço enorme, porque no caso de Pernambuco, a gente tem severas críticas a nós próprios, no sentido de que a gente não conseguiu ter continuidade de todos aqueles interessados no projeto estarem presentes em todas as aulas. Esse pacto precisa ser feito. A outra, isso em relação aos que já participaram. Aos que ainda estão chegando, eu acho importantíssimo a gente agregar novos integrantes desse projeto, pelos motivos que eu já falei. Some-se a isso, claro, a presença de artistas e produtores culturais. Porque, a despeito dele ser estruturador para nós do SESC, porque ele discute e traz questões bastante atuais e necessárias, essas questões também são necessárias e pertinentes a quem produz artes. Então, o outro desafio nosso vai ser contar com a presença durante as aulas não presenciais, durante o ciclo das aulas que a gente tem no curso, também com produtores e artistas. Aqui, estrategicamente, eu estou assumindo para mim também o controle das listas de frequência. Para não ser tomado de surpresa e no final do ano ter uma lista toda desdentada, né? Com pessoas participando do encontro. Eu sei que tudo é um desafio, mas é um desafio que eu estou trazendo para mim também, além, evidentemente, de toda a área da equipe técnica aqui na área de desenvolvimento técnico, que está muito próximo desse projeto, mas eu estou trazendo para mim também o controle dessa frequência e o acompanhamento dessa frequência para poder garantir esse caráter de aprofundamento nas discussões. Finalmente, uma outra coisa, a gente vendo voltado para artes cênicas e artes visuais. Sinceramente, acho que deveria ser para todas as linguagens. Até porque dentro do SESC tem gente cuidando de muita coisa simultaneamente, não é? E, numa perspectiva cultural, os nossos projetos, a cada dia que passa, eles ganham esse caráter de transdisciplinaridade, né? Ou de interdisciplinaridade. Então, eles transitam, os nossos projetos transitam por todas as linguagens, na sua maioria. Essa é uma tendência mundial. E a gente do SESC já, curiosamente, avançou bastante nisso. Se nós fizermos uma análise de conjuntura, a gente vai ver que a gente já tem avançado muito nessa ideia do transcultural e do intercultural. E sobre, finalmente, para realmente parar de falar, sobre o mapa, sobre o mapeamento. A gente já viveu várias experiências de tentativas de mapeamento, seja no serviço público, dentro do SESC, ou na iniciativa privada, e a gente nunca conseguiu avançar muito. Tem algumas experiências, como o Itaú Cultural, tudo, mas a importância, porque eu acho, é que a gente não crie um monstro que nos engula. Então, por isso que é sábio, eu acho, se a gente for cauteloso, for fazendo por camadas, for entendendo essa dinâmica do mapeamento a partir de espaços e de projetos. Se nós conseguirmos mapear os nossos espaços e os nossos projetos, isso já é gigantesco. E aí sim a gente tem um retrato real da ação dessa instituição no país, entende? Quero muito, foi muito bom Pernambuco ter acolhido, para nós de Pernambuco foi muito bom termos acolhido esse projeto aqui, lá em Petrolina, particularmente, com toda a força que Petrolina, a equipe tem e tudo mais, que a gente já conhece e viu. Quero muito
agradecer ao Departamento Nacional por essa oportunidade, que foi indiscutivelmente uma oportunidade de grande aprendizado para a gente também. Bom, é isso. Obrigado e boa reunião para todo mundo. Ô, Zé, sempre muito importante ter você com a gente. Queria até aproveitar para agradecer mais uma vez a sua parceria, a todas as nossas invenções aqui. E Petrolina, claro, né, que é um trabalho que eu admiro bastante. O trabalho da R Pernambuco como um todo, né, a gente pôde perceber com o envolvimento dos outros técnicos, né, como Araripina, por exemplo, que tem também um trabalho, enfim, que é uma política do DR Pernambuco. Então, obrigada mais uma vez por esse apoio, sempre é o que a gente propõe, né? E sempre lembrando também que a gente está aqui pensando junto, né? Uma característica também importante desse projeto e que some-se a esse diferencial também que você aborda, Zé, é esse caráter mesmo horizontal, colaborativo, né? A gente sabe que o DN tem sim um papel deliberador, mediador em algumas instâncias, mas a gente também sabe que como instituição a gente precisa exercitar muito esse nosso diálogo mais horizontalizado, né? E a cultura colaborativa está aí em voga, né? Eu sempre falo que é uma prática que se dá desde que os indígenas já fazem isso há muito tempo. Mas agora a gente que está, esse termo está se conceituando, está se institucionalizando melhor, então a gente precisa também andar junto com ele, né? Porque a gente trabalha em rede, né? Todos os nossos projetos aqui do Nacional são em rede, os regionais também, com sedes exteriores, as cidades, as unidades dentro de cada cidade. É tudo uma grande rede. Então, é super importante que a gente esteja também afinado com relação a isso. Então, é um outro desafio desse projeto. Com relação ao que você falou das linguagens, né, artes cênicas e artes visuais, essa foi uma proposta dessa última edição, né? Não quer dizer que a gente vai ficar só com essas linguagens. Não é... Eu não escondo de ninguém a minha militância aqui pela dança, né? Não à toa também, né? Estivemos em Petrolina, né? Foi uma estratégia assim meio perversa minha de ir para um lugar que é realmente exemplar as ações em dança. Mas, claro, com certeza, e mesmo esse nosso trabalho aqui, esse outro exercício que eu chamei, né, do Felipe, a gente tem muitas ações muito diversificadas, muitas de literatura também, isso também chamou a atenção, tem muitas ações de literatura. Então, sem dúvida, né, esse caráter híbrido é o que a gente já lida com ele desde o início, né, eu vou fazendo as minhas inserções, assim, objetivas, mas ele tem esse caráter já de trabalhar todas as linguagens há muito tempo, sobretudo porque se os interiores, né, estão super com uma aderência muito grande ao projeto, a gente sabe que é nesses interiores em que está todo mundo, né, uma pessoa trabalhando por várias linguagens. Então, também é por isso que a gente vai, sim, continuar com essa característica de multilinguagem. E... Bom, acho que é isso, né? Até se você também quiser, Zé, compartilhar com a gente como é que foram essas outras experiências de mapeamento, por que elas não avançaram, porque é fato, né? A gente lida com muitas frentes no nosso dia a dia. A gente no DN também sente a mesma coisa que vocês, né? São demandas sem fim e que vão crescendo. Então, por isso que a nossa ideia de ter uma reunião técnica por mês é também, bom, olha, esse mês não consegui pegar nisso, fiquei na correria, mas eu sei que naquele dia, né, naquela 1h30, 2 horas, eu vou ter esse tempo para me dedicar, né? A gente tem noção de que, por mais que no dia a dia pode ser difícil, realmente, a gente se reavendo com tudo, né? Mas pelo menos naquele mês, naquelas 2 horas, nós teremos esse tempo para dedicar.
Então, acho que isso já vai ser um avanço, né, para a gente colocar esse tempo na nossa agenda para a gente dar continuidade. Bom, quer falar alguma coisa, André? Agradecer uma fala importante do Zé sobre a continuidade, né, Zé? Você sabe como é difícil estabelecer continuidade. Como isso é doloroso e como às vezes você tem que mover céus e terras. Então, assim, a gente está fazendo um esforço grande. Um esforço de militância grande por acreditar, né, que vale a pena. E o que a gente espera de verdade para todos que estão conosco nessa reunião é que na próxima reunião a gente possa ter esses dados, porque eles são fator de continuidade. Quais são as programações dos lugares que estão ou vão ser cadastrados, quais são os projetos e quais são os artistas. Porque é isso que vai alimentar o futuro do que a gente vai construir. Então, a gente, nesse momento, nem espera que essa construção já esteja pronta. O que a gente espera é dispor esses dados. Porque com eles na mão dá para pensar como a gente vai colocar. E também, gente, só um pouquinho aqui, André, ó, deu alguma coisa aqui. E também foi uma pergunta também recorrente lá do presencial, né? Não precisa ser todos os projetos, né? Tudo que é feito. Eu acho que também é importante vocês elencarem os projetos mais expressivos, né, que dão mais retorno, ou então aqueles exatamente com os quais vocês querem aprimorar, aquele projeto que talvez está ali um pouco apagado, mas tem muito potencial e vocês talvez não estejam conseguindo colocar ele para frente. Então, assim, eu acho que é muito importante essa curadoria também de vocês sobre o que vai para a plataforma, né? Que é como o Zé também falou, a gente mapear o que a gente está fazendo já é bastante coisa, né? Então, não precisa dessa preocupação de colocar tudo, mas eu acho que é legal a gente ser estratégico também, né? Qual o projeto que eu quero visibilizar mais para a minha direção, né? Que eu acho que pode ter um apoio maior e não tem, né? Quais são aqueles que já estão dando super certo que eu quero divulgar mais, né? Eu, por exemplo, vou focar em projetos realmente de dança, porque é uma área que eu tenho aqui, minha missão é fomentar a dança. Você, talvez, no seu regional, é o circo, como eu sei que Pernambuco tem, né? O trabalho da Anne, por exemplo, não sei se ela está nos assistindo, ela tem um projeto muito bacana de circo, que também é uma outra linguagem que necessita de fomento. Então, assim, exercitar essa curadoria mesmo do que a gente quer visibilizar, né? E sem ansiedade também de colocar tudo. A gente teve aqui um retorno que agora eu não estou conseguindo ver da onde veio, mas um retorno muito bacana também do nosso presencial, que foi houve uma ansiedade nossa de ver o mapa pronto, né? Eu concordo também. A gente ficou ali perseguindo esse momento de ver o mapa pronto, também porque é importante também de voltar para as nossas casas, né? Tendo essa concretização, essa concretude, né? Então, eu concordo, eu acho que a gente teve sim essa ansiedade. Então, agora a gente está num outro tempo, né? A gente já vivemos, já elaboramos melhor, teremos aí, né, em torno de 3, 4 encontros para a gente continuar exercitando. E aí essa ansiedade, eu acho que a gente também vamos dando uma respirada, porque aí eu volto, é uma ferramenta colaborativa e formativa, né? A gente ainda não tem essa intenção de que esse mapa seja a grande ferramenta do SESC, porque a gente sabe também que entram outras instâncias nisso, né? A gente tem que entrar com a TI, com o planejamento, como é que isso vai cruzar com estatística, a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Então, a gente mantendo aqui no nosso círculo, na nossa rede, né, como ação formativa, já vai ser um ótimo exercício, eu tenho certeza que já vai trazer mais informações e mais colaboração entre nós, e mais comunicação também, né? Então, esses elementos, né, de taxonomia que a gente elencou, que eles vêm acompanhados com uma certa clareza e curadoria também do que eu quero mapear, né? Qual é o projeto? Quais são eles? Sempre se preocupar
em colocar tudo, tá bom? Quer falar alguma coisa? Mas, na verdade, Diego, a gente técnica. perdeu aqui a visualização do chat público. Você lembra se tinha muitas questões ainda a tratar? Porque conforme for, eu vou até o outro computador. Tinha algumas, não sei se Zé quer complementar com mais alguma coisa, Pois é. que a gente estava nesse bate-bola. Se quiser, Zé, fica à vontade, é só sinalizar. André, acho que é bom André vai ali para o outro posto, ver se ele consegue visualizar outras considerações. Eu vi que, assim como a Vânia, também tinha uma pessoa do Acre, que agora eu não lembro o nome, que é o técnico de música. Seja bem-vindo, né? Que também está chegando agora no projeto, querendo conhecer melhor. Então, eu te estendo o convite para permanecer com a gente nas próximas reuniões. E também por e-mail ou telefone a gente pode te situar melhor sobre como é que ele acontece, mandar material das outras edições. Vou aproveitar para dar o meu e-mail, né? Acho que Ivan já tem, mas mpimentel@sesc.com.br. O meu telefone é 21, que é Rio, 2136-5314. Então, por e-mail está sendo melhor, gente, porque eu tenho viajado bastante. Então, mesmo que eu demore um pouquinho, eu vou responder. Mas só para fazer, enquanto também a gente reativa ali as outras considerações, esse projeto, para situar um pouquinho vocês, nós estamos indo para a nossa 4ª edição e é um projeto que pensa as práticas de produção cultural. E, a partir dessas práticas, a gente consegue também abordar vários temas que são relevantes no nosso cotidiano, nomeadamente aqueles com os quais a gente encontra mais dificuldade e resistência no nosso dia a dia. Então, a gente vai mapeando com vocês, né, de novo essa palavra, que questões são essas que orbitam o cotidiano de vocês. E aí, em atenção a elas, a gente organiza videoconferências, uma série de videoconferências que acontecem, a transmissão é parte aqui do DN. E um segundo momento é uma etapa presencial, em que aqueles que participaram, que tiveram a maior frequência na videoconferência, participam de uma etapa presencial em que a gente aprofunda questões tratadas nas vídeos. Então, nas vídeos, a gente trata até 4, 6 temas, mas tem sempre 2 que a gente tem elencado para a gente aprofundar. O que ficou mais latente? Qual que reverberou mais? Né? E aí a gente faz etapa presencial. Então, em suma, é esse o projeto. Ele também é uma militância, né, pela contratação e criação do cargo de produtor cultural nas nossas equipes do SESC, que esse cargo não existe. Temos muitos centros culturais que não possuem produtor, porque também se naturalizou que na instituição quem faz essa função é o técnico de cultura, né? E a gente sabe que é muito trabalho. Então, esse projeto também está nos ajudando a fomentar esse debate com nossos superiores também, da importância que tem o produtor cultural. Então, só para dar alguns feedbacks, né? Nós temos pela primeira vez uma estagiária de produção cultural com a gente aqui no DN, que é a Letícia, que vai estar também com a gente nesse processo, nesse projeto, vocês vão conhecê-la em breve. Conseguimos contratar também um assistente de produção, que é o Natan, que eu não sei se alguns de vocês já devem ter falado com ele. Então, ele está com um contrato que é temporário, mas é renovável por 2 anos. Então, ele foi nosso estagiário de produção também, o Natan, e agora foi contratado como assistente técnico. Então, são 2 ganhos muito importantes de analisar para vocês, que eu tenho certeza que é fruto desse projeto. Então, é para vocês também aí, irem mobilizando os chefes de vocês por essas contratações, porque é muito importante. Também quero falar em Cuiabá também, que eu estive lá e me deparei com uma situação muito bacana, que em Cuiabá existe, né, é uma situação que a gente sabe que é super ideal, que é técnico para cada linguagem, e também um espaço específico de cada linguagem. E cada espaço específico desse tem um profissional que cuida desse espaço. E uma solução bem bacana que eles encontraram foi, desse profissional que cuida dos espaços específicos, ser também um produtor, ajudar também os técnicos na produção. Então, isso é muito legal, porque ajuda o trabalho dos técnicos, ao mesmo tempo que também a pessoa não fica ali, né? Está ali um profissional, não é só para ele abrir a porta, ligar, desligar um botão do filme, né? Ele tem um papel muito importante no
no que acontece naquela sala. Então, foi uma solução bem bacana que o SESC Mato Grosso encontrou. Assim como Petrolina, vocês puderam ver, né, como é que eles trabalham de uma maneira orgânica a questão da produção e da apresentação, da divulgação. É tudo feito por uma equipe enorme e muito bem articulada. Então, também, assim, são dobramentos, são resultados que o projeto está trazendo e é que nos fazem, né, também ter esse gás de continuar. André. Bom, com relação ao que está aqui no chat público, a gente tem a uruguaiana, o Fabrício, falando sobre o fato de que realmente o tutorial seria interessante, porque durante o encontro de cultura foi feito um comentário por ele sobre o que aconteceu na ação dos diálogos e quanto isso é importante para o crescimento pessoal e as questões também de crescimento da atividade no regional. E ter esse tutorial serviria como apoio e ao mesmo tempo como materialização dos nossos trabalhos. Minas Gerais coloca que um dos pontos talvez tenha sido ao mesmo tempo demandado pelas questões tecnológicas e que uma forma que talvez seja mais importante seja viabilizar mais a discussão e a proposta formativa do que propriamente só a discussão como inserir um dado no mapa, né? Isso foi uma coisa que nós também avaliamos dessa forma. Então, eu acho, Janaína, que nós também partilhamos contigo da necessidade de redesenhar para que nessa edição de agora a gente tenha um ganho maior na discussão sobre o porquê do mapa, né? E que talvez também no final houve a necessidade e uma ansiedade de visualizar a plataforma. E a gente também partilha. Também ficamos querendo ver um produto final, mas acho que esse produto vai ser construído. A gente vai ter agora a oportunidade de construir eles juntos e incluir aqueles que não estiveram no presencial, que eu acho que isso também é um ponto importante. Bom, Tubarão também destaca a beleza do projeto, né, Santa Catarina. Acredito que teremos uma reunião presencial com todas as unidades e aproveitarei o momento para repassar os demais técnicos. Claro que essa formalização e estruturação desse modo de fazer será muito válido para esse momento. Então, eu acho que o tutorial já é até pequeno. Talvez a gente precise construir mesmo um documentinho dizendo sobre as nossas intenções como um resultado. Talvez um relatório, um desdobramento do relatório que a gente está construindo agora, né? E o Acre, Franklin Pinheiro, Rio Branco, técnico de música. Também estou com poucas informações sobre o projeto lindo. E que há pouco tempo na instituição e está se inteirando sobre o que acontece. Ele colocou, então, o e-mail dele ao mesmo tempo que você passou o seu e-mail, Mariana. E aí a gente depois coloca, então, o Franklin na nossa rede, né? Eu acho que, assim, nesse momento, o WhatsApp ele serve muito para aqueles que estiveram no presencial como uma rede de formadores de formadores, né? Mas talvez a gente possa, à frente, pensar em uma forma de integrar todos e criar uma ferramenta que possa integrar essas pessoas que participaram da videoconferência às experiências e discussões do presencial. Eu sinto que isso ainda é um passo que a minha área de formação precisa dar, de subsidiar esses caminhos para que as pessoas tenham acesso à informação de uma forma mais ampla. Mas a gente vai discutindo isso, vamos ter aí reuniões técnicas para pensar juntos. Exatamente, André. Esses modos de comunicação pós-presencial é também tema de estudo nosso aqui, né? A gente até conversou, será que esse mapa não pode ser, porque cada um criou o seu blog, né, também, para poder esse mapa ser construído. Então, será que ele pode ser, então, a nossa ferramenta de comunicação, talvez, né? Foi uma pergunta lançada, para além do WhatsApp, né? Um grupo de e-mail ou um grupo de Facebook. Eu acho que um grupo de Facebook também a gente pode experimentar, né? Então, assim, o caráter desafiador desse projeto realmente, cada elemento dele é algo a ser conversado por nós, é algo a ser desconstruído e reconstruído por nós. Então, por enquanto, a gente está no WhatsApp, que está acumulando, né? Quem está indo no presencial está entrando no WhatsApp. E temos também um grupo de e-mails que a gente pode fazer, temos esse mapa e temos essas reuniões técnicas, né, mensais para a gente continuar esse debate. E aí, só voltando também um pouco ao que a Janaína falou, a gente gostaria também de ouvir de vocês a opinião de vocês sobre essa ontologia e taxonomia, né? Taxonomia é quais são as categorias que vão
de informações que irão aparecer no mapa. Ontologia do mapa é o quê? É o que nós queremos com ele, né? Então, acho que fazer essa reflexão também, cada um de vocês, e trazer para a gente, porque a gente trouxe uma ótica, né? A gente trouxe uma demanda, que talvez seja uma demanda específica do nacional, que é poder ter esse olhar global, mais, né, esse olhar nacional, mais acessível, para que cada um possa ver o projeto do outro, dialogar, conversar, mas também vocês podem ter outras expectativas e necessidades com esse mapa. Então, como a gente não teve muito tempo lá no final do presencial, a gente também poder aproveitar essas reuniões técnicas que a gente vai ter para debater sobre isso também, né? Então, fica aí também essa proposta para vocês. Tem mais alguma consideração, André? Então, gente, obrigada pelas propostas de vocês, por esse retorno. A Nayara me falou desse encontro, né, com todas as unidades. Isso é muito bacana. A gente vai realmente, então, se debruçar sobre a possibilidade desse tutorial, de como é que a gente pode auxiliar vocês. Até também pedindo ajuda para a Larissa também sobre alguma dificuldade nossa. Deixando aqui, então, para o nosso próximo encontro que a gente vai marcar, esses desafios, né, de vocês pensarem ontologia, taxonomia e que projetos vocês querem inserir. Qual é a curadoria desses projetos que vocês querem inserir, né? E aí nós vamos conversando ao longo do mês para a gente, então, inserir esses dados juntos e discutir mais um pouco sobre o nosso mapa no nosso próximo encontro. E também a gente está naquela fase de elaboração da próxima edição, né? Então, eu vou partilhar com vocês o que a gente vem pensando, né? Eu e o André, e já em algum diálogo com Renata e Juliana, para a próxima edição. E aí, também fiquem à vontade para sinalizar para a gente, ou hoje, ou depois, qual a opinião de vocês, né? E qual é a demanda de vocês também para o próximo encontro. Então, o nosso próximo encontro, a gente está pensando em abordar 2 temas centrais. Um deles é o mapeamento, que eu já falei, vamos continuar, né? Eu acho que essa é ainda uma grande demanda que a gente tem, continuar nesse tema. Então, o mapeamento continuará a partir de um outro viés, né? A partir de uma outra experiência, né? Pós o nosso próprio mapa autoral, que a gente achou muito importante, por se tratar de uma dimensão formativa. Mas a gente vai continuar com esse tema e pensamos também em agregar o tema da comunicação. A comunicação no sentido também amplo, de certa forma, né? Porque a gente trata a comunicação como uma... é a divulgação do projeto, né? É só como é que eu capto o público. Mas a gente sabe que a comunicação perpassa muitos outros âmbitos do nosso trabalho, que a gente sabe também que muitos jornais possuem uma certa dificuldade em lidar também com esse tema no dia a dia. Então, pensando nisso, nós pensamos em tratar esse tema. Por quê? Porque também o que está lá no mapa, ele pode também virar uma ferramenta de divulgação, né? Já existem mapas que você pode fazer um filtro, puxar um PDF de programação a partir do que está lá no mapa. Então, essa é uma forma também de divulgar bem imediata e que a gente também pode ser mais autônomo nesse sentido. E também comunicação no sentido de relação mesmo, né? Entre as gerências, entre os setores, entre o entendimento maior ainda que os outros setores precisam ter da cultura e do que tem de específico. Essa é uma questão que perpassa sempre as nossas discussões. Já existem alguns regionais, como Minas, por exemplo, que já conseguem fazer reuniões com todo mundo das áreas que envolvem aqueles projetos, com o palco giratório, por exemplo, né? A Carol, que é a curadora de Minas, me contou que eles já conseguem fazer reuniões com todo mundo que vai contribuir com o projeto. Planejamento, orçamento, estatística, divulgação. E que isso tem melhorado bastante a própria execução do projeto, o entendimento sobre ele. Então, nós estamos querendo então, tocar nesse tema, né, em suas diversas acepções. E como é que comunicação é essa? Que camadas dela podemos tratar? Como que a gente pode ser mais proativo também
nesse diálogo. Eu sei que nós da cultura já somos super proativos, mas a gente poder se debruçar conceitualmente também sobre isso. Então, essa proposta seria por aí, mapeamento e comunicação, e que temas se desdobram a partir disso. E essa nossa também novidade, né, do grupo dessa certa dinâmica de grupo de estudo, né? De uma vez por mês a gente poder se encontrar aqui, conversar um pouco, debater, alguém poder também sugerir um texto, alguma coisa que viu, que queira compartilhar com o grupo, contar algo sobre algum projeto. Então, isso que a gente vai experimentar a partir de junho, né, até setembro, é uma prática que a gente está querendo também instituir, para que o nosso diálogo aconteça realmente o tempo inteiro e para além do WhatsApp, e também usando as ferramentas que a gente tem na instituição, né? A gente tem essa possibilidade de falar com todo mundo ao mesmo tempo, então vamos lançar mão também, né, da estrutura que a gente tem por aqui. Bom, então essas são as nossas propostas, ainda não temos... a gente está fechando ainda as temáticas, né? Então, ainda não temos nomes de todos os assessores. Tem duas assessores que já estão assim, com elas na cabeça, que é a Soraya Portela e a Laiane Holanda. Elas são lá do Piauí e elas fazem parte do Instituto Punaré, que tem tido um trabalho assim muito bacana, que tem auxiliado bastante o SESC no que tange aos nossos funcionamentos internos. Então, elas conhecem bem a instituição, são artistas, promovem projetos parceiros do SESC também, que são muito bacanas, como, por exemplo, o Junta, que é o Festival Internacional de Dança, lá de Teresina, o Trisca, que é um projeto voltado para o público infantil. Então, elas são duas figuras assim que já são parceiríssimas da gente, já estiveram no SESC em Parnaíba, dando uma oficina sobre esse tema e sobre também gestão. Já estiveram no SESC São Paulo também. Então, são duas figuras que estão aí orbitando os nossos pensamentos. Mas isso ainda não está definido. Então, vocês também sintam-se completamente à vontade de sugerir nomes ou de pedir o retorno, né, de alguém. A Rita Aquino, a gente pensou também que talvez ela pudesse retornar, a gente pudesse talvez tocar também em mediação, talvez a partir de um outro viés que a gente não tratou aqui ainda. Essa também é uma ideia. Então, agora é o momento de vocês também compartilharem com a gente, né, ao longo desse período até o nosso próximo encontro, os desejos também de vocês para a nossa próxima edição. Onde será o presencial? A gente também ainda não definiu. Está tudo assim, olha, realmente em aberto, aguardando a colaboração de vocês também. Bom, então, não sei se temos mais alguém querendo falar alguma coisa. Não? Então, assim, a gente aguarda então, o contato de vocês, né? De alguma questão, por e-mail, ligando. Estamos à disposição. Para a galera que está chegando agora, a gente vai entrar em contato e situando um pouco vocês, enviando alguns temas e textos que foram tratados, não se preocupem. E também retornaremos em breve com a data do nosso próximo encontro, tá bom? André, quer dar uma fechada? Ok. Bom, gente, então, obrigada mais uma vez, tá, pela presença de vocês, por essa fidelização. Ui, meu Deus, até me emocionei, peraí. Falo muito, né, gente, ainda nisso. Por essa fidelização do projeto, né, que o Zé falou, isso para a gente é um aspecto primordial, né? Eu acho que o diferencial dele também está aí, não ser uma coisa estanque, efêmera, mas que é uma resistência mesmo. Eu acho que é um ato de resistência nosso também, frente à correria do nosso dia a dia, permanecer aqui em coletivo, né? Ainda mais nesse momento. Então, é porque vocês estão com a gente que ele está se mantendo. Então, muito obrigada. E aguardo aí, né, Lisiane, Nayara, que vão estar em reuniões com os técnicos de cultura de todas as unidades. A gente fica super feliz pela fala do nosso projeto. E em breve, Petrolina me informou que
o vídeo vai ficar pronto, o vídeo da nossa experiência lá no presencial. Então, isso também, com certeza, vai ajudar bastante a gente a visualizar, né, as outras pessoas visualizarem a dimensão desse projeto. Então, já temos algumas fotos também que a gente pode enviar para vocês. Então, se vocês também precisarem de informações, tá, adicionais sobre o que vocês querem partilhar com essas unidades, é só falar pra gente que a gente caminha para vocês e ajuda nesse sentido. O que a gente mais quer é multiplicar mesmo, tá bom? Então, um beijo, gente, um abraço